e sempre vai adorando o nome do Senhor. Olha só. Quem crê aqui que Jesus está perto de voltar? Quem crê? Amém. E eu fico pensando, ele vai voltar e eu creio que eu vou subir, eu creio que vocês vão subir. E quando chegar lá no céu, eu quero me encontrar com os grandes homens, né, de Deus. Eu quero perguntar a Moisés, eu gostaria que você narrasse para mim como foi o mistério do Maciabim. Eu quero saber como foi que tudo aconteceu. Eu vou perguntando, eu quero conversar com o José também. Eu quero conversar com muita gente. E eu tenho certeza que eles também vão perguntar a mim. E você, como foi que Deus te usou na terra? O que é que você fez lá na terra? Deus fez o que através de você? Eu quero chegar lá e ter algo para contar ao Senhor. E baseado nisso, irmãos, Deus me deu um trabalho, um projeto chamado Amad, que é isso aqui, ó, tá? Essas imagens aqui, tá? São lá do Piauí, não são fotos minhas, mas na época que eu comecei, eu não tinha alguma coisa para colocar, peguei na internet e coloquei. Mas hoje já temos no Instagram, tá? Do Amad, missão.amad. Missão.amad, que bota aqui esse nome que vocês estão vendo. Depois você pode ver lá, porque a gente já fez o primeiro impacto, Amad, no qual naquele lugar ali, um lugar muito difícil, Jesus salvou 7 vidas, entre elas a mulher que era a macumbeira daquele lugar. Alguém pode dar glória a Deus? Jesus, como disse o irmão, como é o nome dele? O irmão Dalton, de manhãzinha, eu conversando com ele, ele disse: irmão, tu ganhou uma macumbeira de lá? Ele foi. Ele disse: tu deu na canela do diabo e deu uma risada. Foi, irmãos. Mas eu creio que aquele lugar será alcançado e muitas vidas serão tocadas. Esse trabalho é um trabalho missionário, irmãos, que Deus nos entregou. Se você quiser conhecer depois, tá certo? Procura lá no Instagram ou no final do trabalho. A minha esposa vai estar ali fora. A gente vai cantar assim, olha, ó. Vambora! Eita coisa boa, deixaram tudo pra ganhar uma coroa. Olha que diabo do ruim, uma morada Jesus preparou pra nós. Está preparado você? Uma morada. Vou morar no céu, filho. Quem conhece, canta comigo. Eita coisa boa, deixaram o mundo pra ganhar uma coroa. Olha quem tá muito ruim, uma outra gente preparou pra mim. Escuta só, essa cidade vai saber que esse povo foi eleito pelo cara de Jesus. Não há muito Deus nessa alma, eu vou dar igreja da velocidade da luz. Vai ser o ano do primeiro dessa terra, aí que eu digo o movimento e o povo desesperado. É acidente na rua, na pista, cadê o motorista? Ele já não foi arrebatado. Eita coisa boa, essa não é uma coisa boa. Olha que diabo do mundo, uma morada que se espera no escuta só, não interessa se você é pobre ou rico, se sabe falar comigo, o importante é ter Jesus. Você é dele e eu sou dele, somos dele, vivemos só para ele, por isso andamos na luz. Seja fiel mesmo sendo desempregado, falando peça calçado dele com sapato só. Mas glorifica, pois é grande o teu tesouro, você vai pisar em coisa que já foi. Eita coisa boa, ter a certeza que tem o nome escrito no livro da vida. Que um dia nós vamos encontrar com ele, vamos ver ele face a face.
Se você crê que hoje é verdade, essa vitória é onde eu moro. Para precisar que as promessas do Senhor você cumprir e as bênçãos da tua vida continuam descendo do céu. Se prometeu não foi Maria nem José, por isso diz uma fé e glorifique ao Senhor. E esta luta que você está passando, Ele está trabalhando e vai fazer vencer. Eita coisa boa, eita coisa boa. Olha que tchau do ruim, uma bola da gente prepara o caminho. Eita coisa boa! É bom demais, Jesus. Obrigado por tudo, eu sei. A ninguém se não fosse sem. A oportunidade, comanda mais, quem manda? Mais um parinho. Eu não sei o que ele viu. Eu não me lembro porque me amou. Eu não sou o que eu devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande. Eu sou pai e ele é fiel. E o que eu mereci era morrer, mas ele me prometeu o céu. Só uma voz de glória, eu só quero adorar. Por isso que estou aqui, e se eu não adorar, eu jamais saberei poder me responder. Mas de uma coisa eu sei, meu Deus me deu. Eu só quero adorar. Por isso eu estou aqui, e se eu não adorar, eu jamais saberei poder me escolher. Mas de uma coisa eu e você sabemos, que tudo que fez foi ele que viu. Eu não sei o que ele viu em mim. Eu não entendo porque me amou. Eu não sou o que eu devia ser. Mesmo assim, ele me abraçou. Eu sou pequeno e ele tão grande. Eu sou falho e ele é fiel. E o que eu merecia era amor.
Deus. Amém? Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. E no final do trabalho, Denis Silva lá no Instagram, no YouTube e Missão Amada. Deus te abençoe, pastor Cidel. Amém. Nós vamos também ouvir as nossas irmãs, amém? A união feminina da nossa igreja vai estar louvando ao Senhor. Amém. O nosso irmão Iago, ele está aí? Cadê? Ali, ó. Nosso irmão Iago também vai estar adorando ao nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Nós contamos com a participação de muita gente. Amém, irmãs? Amém. Seja de uma forma, seja de outra, mas nós tivemos a cooperação, a ajuda, e muitos irmãos se envolveram realmente, e desde já eu quero assim agradecer em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Agradecemos, que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue abrindo o seu coração mais e mais, porque quanto mais nós fazemos para Deus, mais nós somos abençoados. Glória a Deus. As irmãs. Exaltado seja as varoas. Cada
agradecer a Deus pelo livramento de essa noite que eu tive, que descendo a serra ali do São José, né, tem muita terra, muita poeira, e eu queria ser muito grata a Deus porque eu ia caindo 3 vezes e eu vi a mão do Senhor me segurando. Então eu creio que Jesus, Ele coopera, Ele faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Deus salve a amada igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Vamos adorar o Senhor Jesus. Esse louvor é um louvor novo e eu queria trazer ele para a igreja para que todos venham conhecer. Ele é chamado Jesus Vem Buscar, de uma cantora que é muito usada por Deus nessa terra, que é Diana Clara Rocha. Oh Jesus, eis-me aqui, Senhor, não é sobre nós, papai, mas é sobre o céu. Oh Deus maravilhoso. Oh Senhor, Ele nos fez uma promessa, igreja, creia nisso. A promessa Ele nos deu. E assim aguardo eu. Aguardamos o quê? O céu se abrir e Ele voltar outra vez. Porque Ele disse em Sua palavra, oh Jesus, eu vou para o Pai, mas órfãos eu não vos deixarei. Eu não vos deixarei. E o teu Espírito em vós fará morada. Eu voltarei. Eu voltarei. O Elohim, o El Shaddai, Deus Adonai, o Yahvé, o grande eu sou, ao que venceu, ao que morreu, e no terceiro dia Ele reviveu, para todos sempre. Ele é Rei. Estou a esperar pelo grande dia, e Maranata da eternidade nós vamos cantar, igreja. Estou a esperar
Nesse momento nós vamos arrecadar os dízimos e as ofertas, amém? Você vai poder trazer ali no gasofilácio. Me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso me leva pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus. E não caminho meu caminhar. Não se abre o mar. Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Obrigado, Pai, por cada ofertante, dizimista e capaz. Que o Senhor, ó Deus, possa sustentá-los a cada dia, abrindo as portas que precisam serem abertas, fazendo-os, ó Deus, prosperar em nome fé. Amém? Para nós darmos as boas-vindas. Sai do seu lugar, meu irmão e irmã. Dê as boas-vindas aí aos nossos visitantes. Amém? Glória a Deus. Queremos dizer que vocês são bem-vindos. Amém, meu irmão? Amém, meu irmão? Sai do seu lugar. Fica com medo, não. Cumprimente o nosso visitante. Aleluia. Enquanto isso, eu quero chamar o pastor Hernando para já assomar aqui. Culto. Glória a Deus. Muito obrigado, Deus abençoe. Podeis assentar. O Reginaldo, ele já esteve aqui numa outra oportunidade, não sei se os irmãos lembram dele, amém? Ele esteve aqui pregando em outro aniversário da igreja. Ele é lá de Orolândia. Orolândia, irmãos, é a terra do mármore, é isso, pastor? É a terra do mármore. Você vai chegando em Orolândia, o que tem bem assim é marmoraria, não é? Você está bem acompanhado. Irmãos, o pastor Hernando, ele tem uma missão lá em Umburanas, não é? Que os irmãos estejam orando por ele e pelo pastor Reginaldo também, em suas missões ali, cada um em sua cidade, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pastor, mas na volta agora ele já aprendeu. Pastor Hernandes. Cabelo é que já não tem mais. Pai Santo, nós agradecemos ao Senhor pelos teus filhos aqui conosco. Temos ouvido a tua palavra, Senhor. Queremos mais de ti para esta noite. E saiamos daqui edificados, sustentados, ó Deus, fortalecidos, ensinados pela tua palavra. Abre os nossos ouvidos, nosso coração, Senhor. Abre, ó Deus, a nossa alma. Faz o que apraz ao Senhor fazer pela tua palavra. Pois a tua palavra ela não volta vazia, mas sempre ela tem algo, Senhor, a fazer em nossos corações. E que assim aconteça, Pai, para a tua honra e glória.
Aleluias. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Salve a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém. Quantos não estiveram aqui ontem? Só os que não estiveram. Amém. Poucas pessoas não estiveram aqui hoje. Eu quero agradecer desde já. Hoje é dia dos agradecimentos, né? Hoje é dia da despedida. Mas estava tão bom, se pudesse ficar por aqui, né? 3, 4, 4, 5, né? Lugar para dormir tem, agora comida eu não sei se. Não pode faltar nem a dormida e nem a comida. A comida boa. De sede não morre não. De sede morre não. Tem um rio que passa aí, ó. Eu aguento sem comer até 20 dias, 21 eu aguento. Ah, os irmãos lá. Mas o que vai fazer a gente ficar aqui, pastor, é esse calor da igreja, né? A carisma da igreja, louvamos a Deus pela carisma da igreja, uma igreja carismática, pela vida do pastor, sua esposa, irmã Fátima, cadê ela? Está ali. Grato. Eu conheci um refrigerante aqui que ela me apresentou que para mim foi a melhor bebida que eu já bebi em minha vida. Vocês já sabem o nome, não faltou o nome. Como que é o nome, irmão? Kombucha. Kombucha. Depois eu aprendo. Mas muito bom, excelente. Eu quero louvar a Deus pelas cozinheiras, as irmãs que fizeram parte aí das refeições, né? Refeição muito boa e por isso a gente dá vontade de não sair, né? Hoje eu nem vim à tarde fazer o lanche, falei, meu Deus do céu, que não dá nem tempo de sentir fome. Mas louvamos a Deus pela vida de vocês, pelo cuidado, pelo carinho. Porque eu esqueci o nome, Felipe. Nome tão fácil, né, Felipe? Quando eu conheci ele tinha mais cabelo também. Tinha cabelo, agora caiu. É verdade. Vamos tirar da barba agora. Da barba. Por isso que eu estou deixando um pouquinho aqui para poder não ficar tão, né? Mas louva a Deus por sua vida e revê-lo. Deus abençoe a sua vida, seu trabalho, sua esposa, sua família. Que Deus abençoe a todos vocês no nome de Jesus. Amém. Eu peço aos irmãos que abram as nossas Bíblias no livro 12. É uma palavra bem conhecida, mas eu estive orando ao Senhor. Eu fui dormir essa noite, era 2:30 da manhã. Tem promessas de Deus aí. Quem tem chamado de Deus? Deus tem propósito de ter trazido cada um de nós nesta noite para estarmos nesse lugar adorando o nome dele. Isso eu quero dizer para você, que eu tenho uma palavra da parte de Deus para ministrar o teu coração nesta noite. Amém? Esteja atento os teus ouvidos e quebrantado o teu coração para receber essa palavra nessa noite. Gênesis capítulo de número 12, você esteja da maneira que de costume aqui da igreja, não sei se é sentado, em pé, mas você ficar à vontade para lermos a palavra do Senhor. O importante é que o teu coração esteja aí atento para receber essa palavra, no nome de Jesus. Diz assim, a partir do versículo 1: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram
ali em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Amém? Amém. Glória a Deus. Observe a forma que Deus fala com Abraão. Deus disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Deus faz um chamado e Deus faz promessa na vida daquele que Ele chama. Observamos que Abraão ouve a voz de Deus. Alguém aqui já ouviu a voz de Deus literalmente falando conforme você está ouvindo a minha voz? Alguém já? Amém. Já? Alguém já ouviu a voz de Deus falando ao teu coração? Porque Deus fala ao teu coração e dá interpretação ao teu entendimento. Deus tem várias formas e várias maneiras de falar. Deus poderia usar qualquer pessoa para falar com Abraão, mas Ele preferiu Ele mesmo, porque Deus tinha um projeto. Deus tinha um projeto e Deus escolhe Abraão. Deus olha para Abraão, e quando Deus olha para alguém, escolhe alguém para um propósito, para um chamado, para chamar, para prepará-lo e para fazê-lo promessa, Deus ele olha para o coração. Diga, Deus olha primeiro para o coração. E Deus viu que Abraão era um homem de fé. Abraão era um homem preparado para esta promessa que ele tinha. Porque por meio de Abraão, Deus faz uma promessa que por meio dele seria bendita todas as famílias da terra. Então você já é abençoado, você já é abençoada. Nós já somos abençoados. Abraão, ele poderia questionar a Deus. Ele poderia ter questionado a Deus: mas como eu vou a um lugar que eu não sei nem para onde eu vou? Não sei nem onde que é. Mas o Senhor disse: ó, sai da tua casa. É fácil sair da casa dos pais? Dos jovens aí. Cadê os jovens da igreja? Cadê os jovens da igreja? Só tem esses aqui? É fácil sair da casa de papai? Não. Para aqueles que já constituíram família, foi fácil sair da casa de papai, de mamãe? Não, não foi não. Alguns saíram à força, né? Existem casas e há casas. Mas não é fácil sair do meio da sua parentela. Não é fácil sair do aconchego, né, do lar paterno. Não é fácil. Não. Eu estou morando ali em Umburanas e minha filha saiu de casa, casei ela e hoje ela veio morar, ela foi morar, assim que casou foi morar em uma cidade próxima à Feira de Santana e aí agora veio morar em Ceabra. Oh Jesus, é difícil para os pais, não só para os filhos. Seria difícil para Abraão, sua família, mas Deus tinha um propósito. E se Deus tem propósito em nossas vidas, não adianta questionarmos a Deus. Basta apenas ouvir a voz de Deus e interpretar a voz de Deus. Mas para interpretar a voz de Deus, você tem que primeiro conhecer a voz de Deus. Olha aqui que interessante, Deus fala aqui com Abraão pela primeira vez. E Abraão interpreta a voz do Senhor. Ele interpreta que é um Deus falando com ele. Então o Senhor lhe dá uma missão, faz-lhe promessa, mas dá uma missão muito difícil: sai da casa dos pais, sai do meio da sua parentela. Tem coisas, tem projetos de Deus que Deus vai requerer de nós. Vai ser necessário renunciarmos ao aconchego do lar, vai ser necessário renunciarmos, estar no meio da parentela, família, para poder estar separado para algo que Deus quer com você. Porque quando Deus nos tira de um lugar, é
porque Deus não nos quer ali. Ele tem algo conosco em outro lugar, né? E geralmente Deus revela para onde devemos ir, ou traz existência ao nosso coração, por meio de uma revelação, por uma palavra, por meio de uma profecia. Deus fala até os dias de hoje. Esse Deus que falou com Abraão aqui, ele continua falando nos dias de hoje. Ele não morreu, irmão, ele continua vivo, ele é o Deus vivo, e ele fala com você. Basta você estar disponível para ouvir a voz do Criador, para ouvir a voz do Senhor. Basta você desfazer de todo o seu eu, se esvaziar de tudo de si e falar: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Eu estou aqui para ouvir a tua voz, a tua vontade, e onde mandar eu vou, o que determinar, amém, estou aqui. Então Deus tem um coração quebrantado. Deus quer você cheio de fé, amém? Amém? Então Abraão sai, sem questionar a Deus. Pega a sua família, pega Ló, pega os servos, pega a sua fazenda e vai. Canaã, para onde Deus lá na frente revela, ficaria 724 km, aonde eles percorreriam. O pessoal de pé, às vezes de mula, de camelo, né? Do costume da época, mas a uma distância muito longe, uma terra que ele não conhecia. Mas ele simplesmente se dispôs a ir. Se você tem um chamado de Deus, você tem que estar disposta a ir aonde o Senhor te enviar. Amém. Porque se você não estiver, Deus não vai lhe chamar. Deus só chama aqueles que estejam dispostos a ouvir a sua voz e se submeter à sua vontade. Vai ter momentos na vida do chamado, e quase sempre vai ser assim, que Deus vai colocar o propósito dele e você não vai entender nada. Você vai falar: poxa vida, não estou entendendo nada. Mas por que isso? Não adianta, tira os porquês. Só esteja disposto a ser conduzido pela voz de Deus. Mas para isso você vai precisar confiar nesse Deus que me chamou. Deus falou, Deus usou algumas pessoas para falar comigo acerca do ministério. E eu não entendia o que era ministério. Não sabia nem o significado da palavra ministério. Novo convertido, leigo totalmente de Bíblia, estava conhecendo Jesus ali. E Deus falou acerca de ministério. Um tempo depois eu vim procurar saber o que era ministério. Eu vim entender o que era ministério. Isso foi em novembro mesmo. Aí eu falei: ministério é isso? Mas não tenho vontade. Eu nunca quis ser pastor. Eu quis ser pregador. Porque quando me converti, no primeiro dia que me converti, com 4 dias eu estava pregando a palavra já. Em Jacobina, eu morava em Jacobina, já estava subindo bairros, descendo bairros, e nos lugares perigosos estavam os drogados. Porque de onde Deus te tira, Ele te tira, te prepara para naquele meio ali você ir lá e ganhar. Verdade. É do meio que Ele te tira que vai te preparar para ganhar vidas. Glória a Deus. E foi assim que Ele fez comigo. Não foi diferente não. Então eu voltei, em 3 dias, estava pregando, 4 dias. E então aquela chama no coração. Eu falei: vou pregar a palavra de Deus. E não consegui parar de pregar não. Eu li a palavra e as letras, ela formava as mensagens. Falei: Jesus, o que é isso? Eu estou ficando maluco. Eu olhava, na época eu não usava óculos, né? Eu olhava direitinho e era o que estava acontecendo, porque a palavra ela é viva. É algo tremendo, extraordinário. Então, o Senhor disse que me usava de ministério. Uma certa fase, Deus disse que ia me tirar da casa dos meus pais, do lugar onde eu estava, e Ele iria cuidar de mim. Eu falei: vai melhorar, porque agora Deus vai cuidar de mim. Coisa boa, maravilha. Mas foi tudo o oposto. Eu praticamente saí expulso de onde eu estava. A situação que foi criada era para poder dar início ao propósito de Deus na minha vida, porque senão eu não iria sair de lá. Eu não iria sair da casa dos meus pais. Mas aí eu saí de lá de uma forma trágica, de uma maneira assim, aconteceu algo que nunca havia acontecido, e eu saí de lá num dia, meio-dia do dia, um sol quente. Eu falei: e agora, Jesus, como uma bolsinha, não tinha muita roupa mesmo, para onde é que eu vou, hein? Sem dinheiro, sem trabalho.
Para onde é que eu vou? Mas chorando, em desespero. O Senhor falou comigo: vá para a igreja. E eu fui para a igreja chorando. Cheguei na igreja, passei o dia orando e chorando. O chão da igreja fez uma poça de lágrimas. E eu chorando com o Senhor, falando: Deus, que negócio é esse? Que situação é essa? E os tempos se passaram e as coisas tentaram se ajustar, mas, resumindo, eu fui morar na igreja. Enquanto eu estava na igreja, eu procurei trabalho, não achava trabalho. Eu trabalhava com pintura civil e não achava trabalho de jeito nenhum. Aí Deus levantava alguém e falava: as portas estão fechadas, eu estou lhe preparando para a obra. Eu falei: eu vou sobreviver de quê? Eu vou viver de quê? Você está preparando? Porque você tem que fazer prova também de Deus, querido. Tem que fazer prova de Deus. Eu aprendi isso. Então eu fui para o joelho, eu fui para o monte, eu fui para o jejum, eu fui para a oração. Falei: eu quero conhecer mais o Senhor. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero que o Senhor me faça entender. Mas tem coisa que Ele não nos faz entender no momento. É o processo que vai sendo desenvolvido. Na proporção que isso vai acontecendo, você vai entendendo o propósito. E aí então, queridos, eu voltei a estudar. Falei: vou pelo menos estudar. Aí eu estudava. Já que eu não trabalhava, eu me alimentava de quê? A igreja sempre trabalha com cesta básica. Eu tinha a cesta básica. Eu ia lá, falava com o pastor, consegui uma cesta básicazinha ali. Comia o que dava para comer, né? Tinha um pezinho de cidreira lá que eu só não comia a raiz, porque senão ia matar. E aí depois não dava para fazer chá de novo. Era cuscuz com chá, quando acabava o cuscuz era farinha com chá. Quando acabava o açúcar era sem açúcar. E aí era ovo, quando acabava não tinha nada. E às vezes não tinha nada. E resumindo, eu ia para a escola e quando eu já levava garrafinha de refrigerante, porque sobrava merenda, mingau, né? Servia um mingau de milho gostoso. Mingau de milho de escola é muito bom, não sei nos dias de hoje, mas naquela época muito bom. E aí então a merendeira já sabia da minha situação, da minha história, ela já enchia 2, 3 garrafas. E aí final de semana, irmão, escola é só até sexta-feira, né? Nessa época eu nunca gostei de estudar como nessa época. Eu falo: por que não fizeram para ter aula até no domingo? E aí, em umas situações dessa, em uma semana que realmente não tinha nada, eu estava jejuando, porque Deus estava me provando, falou: eu quero você desse jeito. E aí eu pensei, numa sexta-feira, eu vou para a escola, vou levar as garrafas, e lá vai ter mingau. Lá eu entrego o jejum, e já trago as garrafas cheias. Eu levava logo muito, irmão, 3, 4. Aquelas garrafas de refrigerante, quando saiu de 2,5 litros, né? Eu falei: eita, aqui vai ser bênção. Aí quando eu entrei, a merendeira já me chamou. Ela já falou: Cristo, hoje não tem merenda. Eu falei: amém. Foi a pior aula. Quando terminou essa aula, eu voltei para a igreja. Eu morava na igreja, voltei para a igreja, mas eu voltei chorando, orando, falando com Deus, falando: vem cá, Deus, o Senhor disse que tem uma obra comigo, que tem ministério, que está me preparando, e me tirou da casa dos meus pais. O Senhor disse que ia cuidar de mim. Que cuidado é esse? Que cuidado é esse que o Senhor está tendo comigo? Foi. E eu dando, irmão, chorando, mas foi chorando mesmo. De soluçar. Sabe o menino como toma um doce dele, da mão dele? Eu estava desse jeito. Eu fui à igreja e nesse dia o céu estava tão lindo. E o caminho da igreja não tinha luzes, né? Era um caminho largo, porém sem luzes, e o céu estrelado. E eu falei com Deus da seguinte maneira: se o Senhor não falar comigo hoje,
eu estou fora desse projeto teu. Se o Senhor não falar comigo hoje, eu estou fora. Falei desse jeito com Deus. Ele já tinha falado várias vezes que tinha um projeto, estava preparando, então agora é a hora de eu ouvir a voz dele diretamente. E eu estou indo chorando, e o Senhor falou, olha no céu. E nesse dia o outro estava a coisa mais linda, eu achei o céu estrelado. E o Senhor falou, aquele que quiser ter galardão de profeta, que viva como um profeta. Olha o que Deus falou para mim. Eu falei, amém, Jesus, me perdoa. Houve paz no meu coração. Porque quando Deus fala, traz paz na nossa alma, traz paz no nosso espírito. E eu então falei, perdoa Deus. E aí fui para a igreja em Jacobina, o pastor Pedro conhece lá, pastor Regis, tem um pátio muito grande. Nessa época era só capim e formiga. Eu nem preocupei com as formigas e nem com o capim. Me joguei de joelho e orei, e chorei, e Deus me deu convicção. Mas também no final da oração eu lembrei de Elias. Eu falei, Deus, é o seguinte, se é para viver como um profeta, nessa situação, o Senhor está preparando para ter um galardão de profeta? Eu não pedi para ser profeta, mas o Senhor está preparando, agora também tem um negócio. Elias deu ordem para parar de chover e parou. O Senhor mandou Elias para um local deserto, onde tinha água, e mandou um corvo para levar comida para ele de manhã e de tarde. Tem um negócio, eu quero prova de ti hoje, porque o Senhor sabe quantos dias eu estou sem comer e como está a minha situação, e eu quero prova. Assim como o Senhor foi com Elias mandando corvo, eu quero corvo para poder me alimentar. E outra, Deus, isso foi na sexta-feira, eu quero comer carne de primeira, com aquela gordurinha que eu gosto, eu quero macarrão, eu quero arroz, e disse a Deus o que eu queria. Irmão, se é para fazer prova, então você tem que ser ousado. Ou você é ousado por meio da fé, diante daquilo que você está sendo preparado e fazendo prova de Deus, querendo uma resposta de Deus, ou então não dá. E falei com Deus, fui dormir, não sei nem que hora era da madrugada. E aí dormi. Quando no outro dia acordo com o sol quente, aí fiquei, na igreja tem um espaçozinho lá, uns bancos, eu sentei e fiquei olhando para o portão da igreja. Aí fechei os olhos, aí quando deu mais ou menos 12:30, ouvi o portão fazer um barulhinho. Eu falei, o corvo chegou. Eu abri os meus olhos, vi um irmão com aquelas marmitas que era de andares, né, de plástico, cada um andar para colocar um tipo de alimento. Não sei se vocês lembram dessa época aí. Aí eu falei, o corvo mesmo. E aí quando o irmão chegou e falou, meu irmão, eu não sei o que aconteceu não. Aí eu falei, mas eu sei. Eu estava almoçando na casa dos meus pais e Deus falou comigo para pegar de tudo que estava na mesa e colocar na marmita e vir almoçar com você. Eu falei, glória! Você tem que orar com determinação. Se tem chamado, então ore com determinação. Se dispõe ao chamado, mas também tem que orar fazendo prova de Deus. Deus tem que trazer convicção, paz para a tua alma. E não estava acontecendo aí, então eu queria que Deus trouxesse mais. Se é para ser profeta, profeta, irmão. Vagabundo não vale. Não faltar nada para mim enquanto eu estive ali na igreja. Porque esse irmão nesse dia falou para o pastor, irmão, Deus falou comigo para vir almoçar com você. E outra, a partir de hoje, todo mês eu vou trazer uma cesta básica para você aqui. Resumindo, toda sexta-feira tinha churrasco no pátio da igreja, louvor e adoração, vigília. Em quantos meses que fiquei ali, 8 meses eu fiquei ali, foram mais ou menos 4 meses,
Toda sexta-feira tinha churrasco, tinha pregador, tinha adoração, levita. Deus trouxe pessoas para estar comigo, então eu tive a resposta de Deus. Aleluia! Logo Deus me tirou, eu fui tomar conta de congregações e não parou até hoje. Todo o ministério tem dificuldades, tem, agora tem que ter experiência. Se Deus lhe colocou, se Deus falou com você, se Deus mandou ir, vá, obedeça, se submeta. Agora também você quer entender o processo, então desafia Deus. Desafia Deus. Deus só chama doido para algo. Deus não chama nem um certinho, não. Porque ser crente, eu vou dizer uma coisa, é coisa para doido. Acreditar naquilo que não existe, porque fé é isso, trazer a existência daquilo que não existe. Diga para ele assim: ei, você já é uma bênção. Glória a Deus. Ei, olha na vida daquele que ainda não fez uma aliança com Deus que você conhece aí. Olha aí. E diz para ele assim: ei, tu serás uma bênção. E nos abençoou, porque ministério é bênção de Deus. Chamado a bênção de Deus. E se você tem promessa, foi Deus que fez. Não se preocupe com o tempo, não, porque o tempo pertence a Ele. Só se preocupe em ser orientado por sua voz. Fez uma promessa, ainda que na hora não tenha revelado, Deus só nos tira de onde estávamos para levarmos para outro lugar com promessa. A primeira é salvação, porque é o primeiro que a gente entende, mas as outras seguem junto. Amém? Amém. Para ser uma bênção, porque aquele que alcança a bênção de Deus dificilmente ou nunca vai viver sem a existência dessa bênção sobre a sua vida. Vai chegar um momento que você parece que a bênção não está com você e você desconfia onde está a bênção. Mas o Senhor disse que seria uma bênção, então vai ser uma bênção. Então a bênção do Senhor virá sobre você para você ser uma bênção para as pessoas e desfrutar da bênção de Deus. Eu já estou profetizando sobre a tua vida e confirmando o propósito de Deus. E jamais te esquecer. Ele sabe de tudo que você está passando. E me mandou hoje te dizer que Ele está cuidando. Se você crê, interpreta a voz de Deus da glória. É só lembrar onde você estava, quem você era e onde você está hoje e o que você está fazendo. É só lembrar e é só unir um pouco de Deus. Porque às vezes achamos que já desfrutamos do máximo de Deus e é só um pouquinho da bênção, Ele ainda tem mais. Aí a situação vem, às vezes a gente quer desistir e a gente não entende porquê, mas o Senhor está nos preparando, irmão, para algo maior, porque toda situação na vida daquele que tem chamado, toda situação na vida daquele que tem promessa, irmão, toda situação é ferramenta de Deus para nos moldar, para nos preparar, para trazer a existência do algo maior de Deus sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Às vezes Deus nos leva em um lugar pequeno para nos provar, nos preparar, para nos colocar em um lugar maior. Eu vim para a obra, para o ministério, por amor, e estou até hoje por amor. Se a igreja hoje falar, pastor, não dá para pagar teu salário, não. Eu falei, o que tem? Você faz uma cesta básica aí todo mês para alimentar a minha família, meu irmão, não vou sair daqui não. Foi Deus que mandou para aqui, se Ele mandou, Ele garante. E se Deus me provar, Ele que prove. Eu estou preparado. Pastor, o senhor é doido, eu cansei de falar para Deus. Deus quer me provar? Estou preparado. Me prova mesmo. Por quê, irmão? Porque Deus, quanto mais o Senhor me provar, mais eu sei que a tua vontade vai se cumprir. Você tem que ter fé, irmão. Oração com fé, oração desafiadora. Deus mandou ir para Umburana. Deus me revelou a Umburana. Uma vez eu fui ministrar em Umburana, não ministrava lá ainda, era um amigo que estava lá, e Deus me revelou. E Deus falou, olha, vou te trazer para esse lugar. E uma grande obra através da tua vida eu vou realizar aqui nesse lugar. Eu falei, amém, estou aqui. Resumindo, fui para Umburana. A igreja era pequena, cresceu.
tomava conta de lá, que era a congregação, de outra congregação, povoado próximo a 8 quilômetros. E eu estava orando, já depois de casado, né? Eu contando a bênção, pulando as bênçãos que Deus me deu. Fui para lá solteiro, lá Deus me deu família, que é minha esposa, linda família, né? E então, eu estava orando e o Senhor falou comigo. Olha o que Deus falou comigo. Você vai sair daqui com a tua família e vai morar em Umburanas, porque lá eu vou fazer crescer. Eu falei, amém. Contei para minha esposa, ela não queria ir. Eu falei, mas nós vamos, porque Deus mandou vir para aqui, eu estou aqui, Deus está mandando para lá, nós vamos para lá. Como é que vamos para lá sem salário, hein? Como é que vamos para lá sem condição financeira? Não sei, mas Deus mandou ir, nós vamos. Rapidinho Deus prepara quando Deus manda. Quando Deus manda, rapidinho as coisas começam a acontecer. Fui para Umburanas, a igreja cresceu, graças a Deus. Hoje nós temos cerca de 180, 160 pessoas em média. Cresceu hoje a igreja, não tinha salário. Deus hoje, a igreja cresceu. Deus hoje me honra com um salário, um bom salário. Deus mudou a minha realidade, mas no início não é assim. Todo início é difícil. E nós queremos que sempre no início Deus já faça acontecer, né? Já traga realização, mas não é assim. Se está doendo, está gemendo, continua gemendo e orando, mas na presença de Deus, sem fugir do propósito, porque o Deus que chamou tem promessa e Ele vai trazer a realização das promessas. Porque a bênção de Deus é sobre a vida daquele que Ele chama. Então a bênção dele já foi determinada sobre você. Tem um tempo certo dela começar a expandir. Tem um tempo certo dela começar a acontecer, irmãos. Primeiro Deus nos prepara para poder suportarmos tudo que Ele tem para trazer existência sobre as nossas vidas. Deus leva Abraão porque sabia que ele estava preparado. Ele confiaria o suficiente para ir um lugar só pela orientação da voz de Deus, mas não era o homem que estava falando, não. Era Deus que estava falando. Quem falou comigo foi Deus. Então, irmão, se o homem falasse comigo, criaria dúvida. Mas quando Deus fala com a gente, não gera dúvida em nosso coração. Não vai gerar, não gerou no coração de Abraão. Ele fez promessa: de ti será bendita todas as famílias da terra. E por meio de Abraão veio o povo hebreu. No final da história, Deus fala a Abraão: olha, esse povo vai ser cativo no Egito, vai permanecer lá 430 anos, mas vou levantar outro para libertar de lá e vou trazer o meu juízo sobre o Egito. Eita Jesus! E tudo que Deus falou aconteceu. Por quê? Porque foi determinada a bênção. Ele fez a promessa e Ele é fiel para cumprir. E Deus estava preparando Abraão para algo muito maior. Ele não tinha ideia do que Deus estava preparando para ele. Ele não tinha ideia, era algo muito grande. Deus, Abraão e sua esposa não tinham filho. Deus disse que da semente dele, Isaac, que veio Isaac, né? E aí então seria abençoado. Olha aí, de Isaac viria a existência da promessa de Deus sobre a vida de Abraão. Não somente a fé, mas agora Deus prova a sua fidelidade no total. Deus prova o seu amor em uma totalidade agora. Quem tem filho aí? Se Deus pedisse seu filho hoje, você entregaria? Entregaria? Ainda você imolar, fazer o sacrifício e tudo? Eita, homem de fé. Deus nem pede o meu, porque Ele sabe que eu não daria. Porque é algo difícil. Às vezes Deus nos pede para fazer algo difícil. E se Deus lhe pedir para fazer algo difícil, Ele tem um propósito nisso. Porque, irmão, deixar aquilo que é fácil de ser deixado para trás, irmão, isso é fácil. Com Deus não vai ser assim, não. Deus vai pedir para você renunciar àquilo que é difícil para você renunciar. É que nem jejum. Eu tenho o hábito de não tomar café da manhã, eu vou jejuar de manhã também. Deus, para com isso, isso não é jejum, está enganando a você mesmo. Faz um jejum, um horário que é difícil, aquele horário que você mais gosta de comer. Faz o jejum nesse horário. E você vai conhecer Deus. Mas você vai saber o que é o jejum. Porque é renúncia. É renunciar aquilo que é difícil de ser renunciado.
obtém a salvação por nenhum outro caminho. Ei, Abraão, pega teu filho. Abraão pega, põe o jumento, prepara a lenha, leva tudo. Leva os moços. Quando chega no pé do monte, diz para os moços, os homens, fica aqui, porque vai subir só eu e um menino. Isaac era um jovem, mas um jovem aí em sua adolescência, que poderia renunciar, dizer que não iria, enfim, mas foi. Subir o monte. Abraão prepara o altar, prepara a lenha. Abraão, quando está preparando a lenha, preparando o altar, Isaac, curioso, meu pai, eu estou vendo aqui a lenha, eu estou vendo tudo aqui para o sacrifício, mas onde é que está o cordeiro para o sacrifício? Abraão diz, Deus proverá, meu filho. Contarmos a história de Abraão é fácil, mas viver o que Abraão viveu não foi fácil. Deus estava provando o amor, a sua fidelidade a Deus. Nós dizemos que somos fiéis ao Senhor e permaneceremos fiéis ao Senhor, mas quando o Senhor permite uma situaçãozinha, a gente já nega Ele. A gente já cai, uma coisinha de nada, a gente já cai. A gente já deixa Deus pelo mundo, a gente já deixa Deus pelas coisas do mundo, e a gente vai ver, poxa vida, por que eu fiz isso? Né? Olha o que Deus pede para Abraão. Já imaginou se Deus pedisse para você o que pediu para Abraão, algo difícil? Quando Deus nos pede para fazer algo difícil, irmão, que temos que renunciar, é porque Deus está provando o nosso amor, Deus está provando a nossa fidelidade. Se Deus nos colocar em um lugar difícil, no meio de um povo difícil, Deus está provando o nosso amor, a nossa fidelidade. A minha avó, ela que me criou, e aí ela falou, que nada, você não está trabalhando porque você é vagabundo, porque você agora é crente, porque tem pessoas que acham que crente é vagabundo, né? Essa percepção que ela tinha de mim, que eu ia me tornar. Eu falei, não sou não. Mas o Deus que eu sirvo vai mandar o emprego bater aqui na porta dessa casa. E a senhora vai ver quem é o Deus que eu estou servindo. E fui para o quarto. Quando eu cheguei no quarto, não deu tempo nem eu dobrar o joelho. Na hora que eu dobrei o joelho, que comecei a falar com Deus, ouvi a campainha. Eu falei, olha, a bênção chegou, a providência. Levantei. Porque na vida daquele que tem promessa, que tem chamado, tem que ser assim. Tem que ser desafiador. Deus chamou para ser profeta, então não começa a profetizar. Mas na direção. Não é no vento, não. É na direção. Aí ela veio me chamar. Olha, tem um rapaz ali me procurando. Eu falei, é o quê? Aí ela, não sei não. Era um presbítero de uma igreja. Lá na cidade, no bairro, uma igreja feita, nova, não tinha pintura alguma, e ele veio me oferecer trabalho para pintar tudo, janela, tudo. Falei, glória a Deus. O dinheiro deu para dar o dízimo, deu para comprar roupas e ajudar em casa na feira para não levar nome de vagabundo. Mas ficou sabendo que tem um Deus que responde a oração daquele que se coloca na presença dele. Não adianta murmurar, não adianta ficar pelos cantos reclamando. Tem a situação, vai buscar, você tem promessa, você tem um chamado, você serve um Deus tem um propósito, vai para o joelho, vai para a santificação, vai procurar ouvir a voz de Deus, porque Ele continua falando nos dias de hoje, Ele continua preparando pessoas e enviando da mesma maneira. Servir é diferente de acreditar na existência dele. Todo mundo acredita em Deus e na existência, mas esta noite o meu convite para você vem estar disposto a entregar sua vida para servir a Cristo Jesus, para ter salvação, porque só por meio dele, e servir a Ele, e Ele trazer a realização de suas promessas sobre a sua vida, ainda nessa vida, Ele usar como instrumento, como está usando esse homem, como está me usando, me tirou do crime, me tirou das drogas, para poder ganhar almas para o Senhor e cuidar de um povo. Tem alguém que nessa noite quer tomar essa decisão? Tem alguém que quer tomar essa decisão nessa noite? Tem? Se tiver, eu quero orar por você. Eu quero orar por você.
Mas se não for hoje, guarda essa palavra no teu coração. E saiba que você é propósito de Deus. E que Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem promessas na tua vida. Amém? Amém. Eu quero abençoar a sua vida. Porque Deus me abençoou. Deus ordenou a bênção sobre a minha vida. E eu tenho a obrigação de abençoar a todos por onde eu passar. Pai, no nome de Jesus, sobre a vida daqueles que têm chamado, que compreendeu o chamado, meu Deus, eu ministro a bênção da capacitação, que o Senhor capacite, que o Senhor prepare essa pessoa para esse propósito. Deus, aqueles que estão aguardando, esperando a existência da promessa que lhe fora feita pelo Senhor. Oh Santo de Israel, o homem faz promessa, mas não cumpre, mas Tu és o Deus que, fazendo promessa, o Senhor traz a existência. Pai, como profeta do Senhor pela qual me chamou para isto, eu profetizo a existência da promessa do Senhor na vida dessa pessoa pela qual o Senhor fizera. E se não fizera, traz a existência, porque o Senhor é Deus de promessa. Faz promessa ao coração desta pessoa nesta hora, traz a existência. O Senhor conhece a necessidade, a situação que essa pessoa está vivendo, Pai. Só o Senhor sabe, eu não sei, mas Tu sabes, Senhor. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, que as portas que estejam fechadas se abram, as portas da providência. Ah, Deus de providência, Tu és a providência para o Teu povo, Tu és a providência para aquele que em Ti confia, para aquele que em Ti espera. Pai, em nome de Jesus, eu ministro a providência sobre a vida dessas pessoas. Pai, traz paz no coração, traz paz de espírito, porque quando ouvimos a Tua voz, o Senhor traz paz. Por isso eu abençoo esta igreja, eu abençoo a vida do pastor, a Roberval e da sua esposa. Que o Senhor, meu Deus, traga sobre a vida deles a realização de toda a promessa que o Senhor lhe fez. E o Senhor diz hoje que a promessa que eu fizera, ela não caiu, não passou do tempo ainda não. Eu trarei a existência. Acalma o vosso coração, porque o Senhor, Ele está abrindo portas diante do que vocês têm colocado diante dele. Ah, Pai, em nome de Jesus de Nazaré, traz a existência da promessa na vida desta igreja, na vida da família pastoral, na vida de cada pessoa presente aqui nessa noite e cada família representada. Eu oro, meu Deus, abençoando-os em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus, amém. Glória a Deus. Amém. Pega a sua família e Deus vai trazer a existência. Só aguarda. Deus tem promessa e Ele vai trazer a existência. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado, pastor. Glória a Deus. Pai Santo, nós cremos de todo o nosso coração, Senhor. Por isso nós Te servimos e Te seguimos. Muito obrigado. Comemorando mais um ano, Senhor. Aleluias. Que assim, ó Deus, a Tua boa mão esteja sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Abençoa esta família, este lar aqui. Eles moram em Rio Grande do Norte, perto de Mossoró. Deus amado, aqui estão os Teus filhos, Pai. Oh Deus, Tu trouxeste mais uma vez para estar em nosso meio. Fomos abençoados, enriquecidos. Ó Deus, que o Senhor continue, ó Deus, abençoando e sustentando, abrindo as portas, Pai, que precisam serem abertas para os Teus servos. Ó Deus, confirmando cada vez mais o propósito que Tu colocaste no coração deles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tirando todo embaraço, toda complicação, Senhor. Ó Deus, vai na frente. Vai na frente dos Teus filhos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Toma a dianteira desta família, deste ministério, ó Deus. Passarem em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Senhor Jesus, amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo
seja com o povo de Deus, hoje e sempre. Amém, amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor, meu irmão.